Bom, gente, é, no vídeo anterior nós falamos um pouco sobre a nutrição integral, né? E alguns pontos específicos sobre a sua importância, o seu conceito, a sua indicação e contraindicação, né? As suas vias de acesso, a melhor que deve ser utilizada, e entre outras coisas, né? Nessa parte da aula, a gente vai também aprender sobre outros pontos da via interal, começando com métodos de administração, que é um assunto e é uma parte da nutrição, da terapia nutricional, em que vocês trabalham constantemente, que vocês estão bem ativos, porque vocês que vão administrar a medicação, a dieta e tudo, né? Que o médico nutricionista ele vai prescrever. Então, para que a gente possa entender como trabalhar, é preciso entender primeiramente o método, né? Então, como vocês podem ver aqui, tem tanto o método intermitente, como o método contínuo, para determinado tipo de administração. Então, como vocês podem ver, o intermitente é quando é realizado em horários fracionados, a cada 3 ou 4 horas, e pode ser administrada em bolo, que é justamente quando se utiliza uma seringa ou um funil para as gastrostomias, ou de forma gravitacional, em que a dieta ela é colocada em um frasco, que é pendurado de forma que escorra no equipo e este possa controlar o gotejamento. Então, é bem comum quando a gente vê na vida real, em novelas, em filmes, uma pessoa que ela tá doente, ela tá hospitalizada, ela tá lá deitada no leito, né, na cama, e tem vários fios, tubos, o soro, né, que fica ligado a esse paciente, e esse é um tipo de método de administração. E o método contínuo, que pode ser administrado em até 24 horas, utilizando o gotejamento gravitacional ou uma bomba de infusão, a qual essa bomba ela pode ser programada. Então, no decorrer do slide, vocês vão ter acesso visual a esse tipo de método de administração, que é a bomba e como ela trabalha. Então, nesse quadro aqui, tem os métodos de administração da dieta interal, né? Os 3 tipos: bolo, intermitente, que é a gravitacional, e a contínua. E aí vocês podem ver, por exemplo, a bolo, injeção com seringa de 100 a 350 ml de dieta no estômago, seguida por irrigação da sonda com 20 a 30 ml de água potável. Do mesmo jeito as outras duas, né? Utilizar a força da gravidade, com um determinado volume, utilizado por gotejamento, seguido por irrigação de sonda, com a quantidade de ml de água potável. A contínua usa bomba de infusão, uma quantidade de ml por um determinado horário, administrado no estômago, no jejum e no duodeno. Ela é interrompida de 6 a 8 horas para irrigação da sonda enteral, com a quantidade também de água. Então, às vezes essa quantidade de água, ela vai variar muito de profissional para profissional e de literatura para literatura. Essa é a que eu trouxe para vocês e geralmente é a que é mais utilizada comum em via hospitalar e tal. Eu falo assim, de profissional para profissional, porque tem determinados profissionais que preferem introduzir X ml de água, outros já preferem Y de água, né? Então, isso vai diferir um pouco de como esse profissional ele quis ofertar isso, né? E se tiver alguma complicação ou alguma melhoria, ele que vai responder por isso. É importante vocês ficarem atentos a isso. Por que X quantidade? Quando X quantidade? Perguntem, certo? Não deixe que seja só uma coisa que faz parte do nutricionista, né? Vocês precisam estar dentro de tudo. Perdão. Então, aqui também tem algumas informações a respeito desses tipos de método de administração. Por exemplo, em bolo, ela pode trazer uma distensão gástrica, porque ali com a seringa pode entrar muito líquido de uma vez e talvez o órgão ele não está no momento favorável para receber tanto líquido, vamos dizer. Então, pode trazer uma distensão e aumentar o risco de aspiração. No método gravitacional, o risco e a distensão gástrica, ela já é um pouco menor. E no método contínuo, tem um melhor aproveitamento energético.
Então, vamos dizer, então vamos usar sempre a contínua, já que o aproveitamento energético está lá. Às vezes vai depender muito da quantidade de dias que esse paciente tem que ficar usando o método de administração, vai depender muito como é que está o estado dele, se ele está muito crítico, se ele já evoluiu, se ele precisa mesmo estar com enteral, se ele precisa ir para uma parenteral, ou será que ele já pode usar via oral? Então vai depender muito, não é só chegar e dizer, essa é boa, essa tem um aproveitamento, bota essa, coloca essa, né? Não é só assim. Então, aqui só o exemplo de como seria a administração com seringa, que é a bolo, né? Vocês têm aqui o copo com água e frasco com a dieta. Se um paciente ele está consciente, ele mesmo pode até introduzir, né, sua dieta, ou um acompanhante, o cuidador, ele vai fazer isso. Na dieta do tipo gravitacional, como eu falei, a gente, quando vai visitar alguém no hospital, ou novela, filme, quando tem uma pessoa doente, tem lá o potinho, né, de soro enganchado no ferrinho, na haste e o tubo, né, enteral que vai ligar desde do nariz até a posição da sonda. E o contínuo, que é essa bomba aqui de infusão, que controla a quantidade, o horário e tudo, para que o paciente ele possa ter a ingestão dos nutrientes através da sonda. E quem vai determinar isso é o profissional que está responsável pela sua conduta nutricional do paciente, que eu falo. Dose e velocidade de administração do modo intermitente, né? Como vocês podem ver. Por exemplo, se está na posição gástrica, eu posso iniciar com 100 ml de 3 em 3 horas e aumentar o volume a cada 24 a 48 horas. Tá, eu prescrevi essa conduta e o meu técnico de enfermagem ele vai ter que ser responsável por observar se está tendo retorno, se está tendo alergia, regurgitação, vômito, tosse, deslocamento da sonda, aceitação da dieta. Vou ter que observar tudo para que eu veja se vale a pena aumentar o volume, diminuir, mudar a sonda, mudar o tipo de dieta, tenho que olhar tudo. Então, o meu enfermeiro e, na maioria das vezes, o técnico de enfermagem, ele vai ter que ter esse olhar clínico, certo? Para informar o profissional responsável pela conduta nutricional para que ele possa trazer o melhor tratamento para o paciente. Na posição entérica, é confirmação radiológica da posição da sonda. Então, é importante que tenha uma confirmação. Tá lá mesmo, né? Tá no intestino. Será que não tá lesionando a parede do intestino? Vai trazer uma hemorragia nem nada do tipo, né? E a radiação, né? A radiação, o exame radiológico vai justamente permitir ver onde é que está a localização dessa sonda. E tem a quantidade que se deve iniciar e o volume que deve ser aumentado a cada 24 a 48 horas. Então, é importante verificar resíduo gástrico antes de cada refeição. Se meu paciente está recebendo alimentação a cada 3 horas por determinada via de administração, eu tenho que prestar atenção se está tendo resíduo gástrico antes de cada refeição. Se eu estou tendo um retorno gástrico, significa que não está tendo uma total aceitação da dieta. Significa que o corpo está voltando o que eu estou dando para ele. Eu vou ter que suspender a dieta se o refluxo, né, se o retorno gástrico, ele for maior que 150 ml. Eu vou ter que notificar, ouvi isso, no retorno, no resíduo tinha sangue, era de tal coloração, foi tantos ml, foi no horário de tal hora para tal hora, aconteceu uma, duas vezes, ele broncoaspirou, só foi o resíduo mesmo. Eu vou ter que observar tudo do paciente, que não falte nenhum detalhe, porque cada detalhe ele vai influenciar bastante na maneira como o profissional ele vai corrigir isso. E aqui, em relação ao método contínuo, iniciar com 25 a 30 ml, de 3 em 3 horas, a velocidade máxima, né, de 100 a 150 ml por hora. Eu tenho que decorar isso tudo? Não, mas eu tenho que ter uma noção do que é que o nutricionista prescreveu e também as informações elas devem estar no prontuário. Mas caso não esteja, caso seja um profissional que ele não quer dar tamanha informação, profissional técnico de enfermagem, ele tem que saber, né? Ele tem que se orientar, né? Porque hoje é 25, porque amanhã já tá 30, depois 50, porque 100.
Nossa, foi tão rápida a progressão, significa que ele está tendo boa aceitação. Será que ele acordou se tiver em coma? Será que ele está ganhando peso se estava desnutrido? Então, tudo isso vai influenciar bastante. Os números vão influenciar bastante para um paciente que esteja debilitado, certo? Em relação às dietas hospitalares, né? Nas dietas hospitalares, a gente pode ter tanto as dietas do tipo artesanal, como as industrializadas e as moduladas. As dietas do tipo artesanais, primeiramente, são elaboradas somente com alimentos cozidos, liquidificados e peneirados, ou utilizando alimentos e módulos industrializados de proteína, albumina, maltose, entre outros. Então, eu trouxe algumas vantagens e desvantagens para vocês da dieta do tipo artesanal. Baixo custo, individualização da dieta, ingredientes de fácil acesso. Então, como eu falei, são elaboradas com alimentos cozidos, liquidificados e peneirados. Muitas vezes são alimentos que eu tenho em casa, né? Então, não é uma coisa cara, não é um leite diferenciado, não leite NAN, não, nem nada assim, né? Que a gente tem que comprar caro na farmácia, no supermercado, né? E, às vezes, pode ter uma maior aceitação do paciente, que é comida. O paciente que está doente, a maioria, eles querem comer. Não querem comer comida do hospital. Eles querem comer comidinha caseira, comida de casa. Uma hora dessa aqui, até quem não come feijão e arroz, quer comer feijão e arroz, né? E algumas desvantagens, né? A falta de estabilidade, as dúvidas na composição. Muitas vezes a pessoa que está fazendo não sabe que esse determinado alimento pode trazer uma irritação, pode trazer alguma cólica abdominal, gases, entre outras coisas. O risco elevado de contaminação, porque a pessoa que está manuseando para uma pessoa que está doente, ela tem que ter maior cuidado com a higienização das mãos, das unhas, da pele, do alimento, das coisas que vão ser preparadas, a panela, enfim, tudo. A necessidade também de grandes volumes, muitas vezes faz comida demais e dá comida demais para esse paciente, ou teor de fibras, que vai influenciar bastante na questão do trânsito intestinal desse paciente, de uma doença como a diabetes, um colesterol, né, que pode estar cometido com outras patologias, e é mais trabalhosa para preparar, então deve ser cansativo para uma pessoa que está cuidando, né, por mais que ela receba o que a função dela é cuidar, às vezes pode ser cansativo, está preparando vários pratos, entre outras coisas. Então, essas são algumas vantagens e desvantagens. Quando eu falo assim que é importante vocês aprenderem, entenderem, é porque quando vier uma pessoa e perguntar, tal como seria essa dieta artesanal, vocês terem uma noção. Ou artesanal é justamente aquela que é feita com alimentos cozidos, que bate no liquidificador, que peneira, né? E lembrando que a partir do momento que alguns alimentos eles passam por esse processo, né, de cozimento, altas temperaturas, liquidificação e peneiração, eles perdem alguns nutrientes. A casca do alimento, ele tem muita fibra. A partir do momento que a gente faz um suco e tira a polpa, eu perdi a maioria dos nutrientes. As vitaminas e minerais que estavam na casca, elas foram trituradas, elas ficaram na peneira. Então, por isso que aqui fala que uma das desvantagens da dieta artesanal é justamente o baixo teor de fibras. Então, muitas vezes, a maneira como eu preparo esse alimento, por mais que seja uma coisa colorida e bonita, às vezes tá sem nutriente. Tá pobre em nutriente, né? Porque eu perdi no modo de preparo. Em relação às dietas industrializadas, então, como vocês podem ver aqui, tem tanto o sistema aberto, que é preciso manipular a dieta antes de administrar, pois o alimento se encontra em forma de pó e ela precisa ser reconstituída, tal como o leite em pó, que para ele se tornar leite tem que colocar água. O sistema aberto das dietas industrializadas, elas também são assim, né? E o do sistema fechado é uma solução que já vem fechada, como o nome já diz, né? Em frascos hermeticamente esterilizados, e depois que eles são abertos imediatamente, eles devem ser colocados na haste lá que vai alimentar o meu paciente. Tem que ter cuidado, abriu, já tenho que manusear, porque esses tipos de módulos de nutrientes, eles são sensíveis à contaminação, certo? Então, aqui tem o sistema aberto, pó, quais são as vantagens e desvantagens, não tem nenhuma novidade, né? E nem algo difícil de se entender. Então, individualização da fórmula, menor manipulação que as artesanais, tem a necessidade de menor volume, porque por ser líquido é uma coisa que vai dissolver, né? Então, rapidinho dá para ingerir. Facilidade de preparo, é só diluir. Qualidade nutricional, tem seus benefícios. Algumas desvantagens,
ela exige uma maior manipulação, pode ter alguns contaminantes adicionais, a forma de preparo e a má higienização. Também, às vezes, não dilui facilmente, tem que ter um tempo maior para preparar, um custo, né? Para comprar esse tipo de pó, esse tipo de dieta industrializada. Necessita de uma área específica, não é só manusear na cozinha de casa, tem que ser todo um protocolo para que essa dieta ela possa ser manuseada. E, às vezes, o erro de diluição, que pode trazer uma concentração maior, né? Uma densidade maior para esse paciente, ele pode ter algumas cólicas, pode ter arroto, gases, porque está muito denso. Tem muita coisa nesse líquidozinho que ele está tomando, certo? Aí vem as semi-prontas, com suas vantagens e desvantagens, né? Sempre levando em consideração mais a manipulação e praticidade. E nas desvantagens, a questão de contaminação e a dificuldade de armazenamento, de preparação, né? Como vocês podem ver. Em relação às prontas, também as vantagens e desvantagens. Não precisa manipular, né? Fácil de colocar e o paciente ter acesso. E o controle microbiológico, ela vem bem esterilizada. Mas as desvantagens, às vezes ela é muito cara, principalmente, precisa de ter um equipamento para que isso possa ser manuseado. Por exemplo, a bomba de infusão, que não é barata, necessita dos equipos, né, próprios, como a bomba, o volume de infusão, né, tudo isso deve ser levado em consideração. Em relação aos cuidados, também faz parte da enfermagem os cuidados, né? Então, a lavagem da sonda após cada refeição com água potável, essa água ela deve ser filtrada e fervida ou mineral, né? Em uma quantidade de 20 a 60 ml. Então, como eu falei, cada profissional ele vai usar um método para essa lavagem de sonda. Vai depender muito, às vezes o técnico ou enfermeiro ele tem que aplicar X quantidade, em outro paciente é X, é Y. Então, isso varia muito de acordo com a conduta e o protocolo que o profissional ele quis utilizar. Também deve ter observar sonda no posicionamento gástrico, deve ver se tem resíduo gástrico, para ver se tudo que eu estou ofertando está sendo usado ou está tendo um retorno. E vocês diariamente devem observar essas coisas aqui. Grau de hidratação do paciente. Tem alguns métodos clínicos que você vê se o paciente está desidratado, significa que ele não está tendo absorção de água. Se não está tendo absorção de água, talvez alguns outros nutrientes também não estão sendo absorvidos. Deve observar sinais clínicos de distúrbios hidroeletrolíticos, a questão da urina, se os rins estão trabalhando, se esse paciente está hidratado. Ele vai demonstrar isso numa análise clínica que vocês vão fazer. Aqui não é concorrência, tá? É ocorrência de edema, significa que tem alguma coisa acontecendo com uma proteína chamada albumina na circulação sanguínea, que está fazendo com que esse paciente tenha retenção de líquido. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula também, na aula de proteínas, certo? Alterações no nível de consciência, número de evacuações, vômito e distensão abdominal. Então, esses são alguns cuidados que vocês, como técnicos ou enfermeiros, também devem ter muito cuidado. E aqui eu trouxe só um quadrinho para vocês terem só uma noção, depois vocês dão uma olhada, né? Sobre alguns parâmetros e que vocês devem estar analisando: controles, resíduo gástrico, peso corporal, ingestão, volume fecal, urinário, hemoglobina, o hematócrito, perfil bioquímico, hepático e renal. E aqui tem até a primeira semana, quando é que vocês devem, tipo, 2 vezes na semana, diário, e até a segunda semana a frequência, certo? Em relação à monitorização, diariamente vocês devem, eu acho que veio repetido, enfim, tem algumas outras coisas que são diferentes daqueles que estão lá em cima, mas aqui a temperatura também deve ser levada em consideração. E esse quadro, sempre que possível, solicitar o controle de diurese e cálculo do balanço hídrico, né, porque vai ser importante esses parâmetros. Em relação ao paciente, esses são mais alguns cuidados que eu vou estar reforçando. Decúbito elevado, lavar a sonda depois que a dieta é administrada, porque o conteúdo que passou lá pode ressecar, ter alguns resíduos que ficou, pode entupir a sonda, certo? Então, utilizar a bomba de infusão para a administração da dieta sempre que possível.
né? E ver a questão da velocidade e sintomas e sinais que esses pacientes eles estão refletindo, né? Na sonda pós-pilórica também tem que confirmar a posição correta da sonda. Tem alguns métodos que são utilizados para que possa ver se essa sonda ela está posicionada, se ela saiu, né? Como a gente já viu, a, tem alguns métodos que são feitos pela radiografia para que possa ver se a sonda está no lugar certo. Em relação às complicações, tem algumas complicações, elas podem ser do tipo mecânicas, metabólicas, gastrointestinais, entre outras. Eu trouxe algumas para vocês, não vou ler o quadro como um todo, mas gostaria que vocês pudessem ter uma análise bem detalhada disso. Por exemplo, nas complicações mecânicas, seria, por exemplo, uma obstrução da sonda, e isso faz com que tenha uma irrigação inadequada, isso pode ser que o líquido, o conteúdo que eu vou estar ofertando para o paciente, ele não chegue completo, porque a sonda está obstruída, está rasgada, está danificada, está entupida. Aspiração pulmonar também, isso faz com que traga, a ação dela pode ser mal posicionada, ela pode sair, né? E isso causa aspiração. Uma outra causa também da aspiração acontecer pode ser pelo a redução dos reflexos de proteção das vias aéreas. Então, o corpo ele está com estresse, né? Ele está estressado, ele tem que se adaptar. E meio a tanto manuseio que o paciente ele vai estar tendo, né? Isso pode trazer algumas complicações. E aqui, remoção acidental e mau posicionamento ou deslocamento da sonda. As prováveis causas e quais seriam as prevenções e tratamentos para determinada complicação. Então, como eu falei, eu não vou ler tudo para não ficar um vídeo extenso, mas vocês podem dar uma olhada no slide sobre qual seria a prevenção e tratamento para determinada complicação e entender a causa, para que, se for uma causa do profissional, vocês não cheguem a cometer, né? Para que não possa trazer esse constrangimento ao paciente. E também para que isso não pegue mal para vocês, né? Que estão cuidando dele, como profissionais. Então, a erosão nasal e necrose, o desconforto nasofaríngeo associado com sinusite e otite. Então, algumas inflamações, algumas lesões, elas podem acontecer quando o paciente está com sonda. A gente pode ver se, geralmente, aqui o nariz, a cartilagem, ela fica lesionada, enche de ferida, enfim. E isso pode também trazer um desconforto para o paciente, é um tipo de obstrução, né? As complicações do tipo metabólica, o que seria isso? Já está envolvido com o metabolismo, já está envolvido com o interior do organismo, né? Então, eu vejo que quando eu estou ofertando uma dieta para o meu paciente, eu tenho que observar muitas coisas. Entre elas, como é que está o balanço hidroeletrolítico, como eu falei, o controle do potássio, do cálcio, do ferro, né, da glicose, do sódio, porque assim eu vou ver se meu paciente ele está apresentando algum quadro de hiperglicemia, de desidratação, do excesso de potássio ou a falta dele, se está tendo escassez, se está conseguindo absorver, certo? Então, as complicações metabólicas, elas têm as suas causas, como vocês podem ver. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito de alguma em específico, vocês podem me procurar. E também aqui vem a prevenção e o tratamento, né? Por exemplo, aqui vou falar da hiperglicemia. Significa que tem muita glicose na corrente sanguínea. Pode ser devido a um estresse metabólico, ou seja, meu corpo ele não está trabalhando bem. E o corpo ele deu uma pausa ali e pronto. Não vou trabalhar nesse momento e vai acumular glicose. Nesse acúmulo de glicose, minha glicemia aumentou. Minha glicemia aumentando, isso pode trazer alguns malefícios ao meu organismo. Então, como é que eu vou poder tratar esse paciente que está com hiperglicemia? Eu vou ter que olhar primeiro como é que está a glicemia dele, através do exame de glicose, né, que faz. E eu vou buscar diminuir a velocidade de infusão, né, da dieta que ele está recebendo. Vou ver como é a fórmula, se tem muito X de carboidrato, quanto de glicose tem nessa dieta. Será que é melhor essa? Será que é melhor trocar? Será que é melhor diminuir a quantidade? Porque isso talvez seja o problema. E monitorizar a glicemia e a glicosúria, que é justamente a questão da açúcar na urina.
que tem testes também que dá para saber isso. Então, da mesma forma, são as outras complicações, as suas causas e tratamento, certo? E as complicações gastrointestinais, como vocês podem ver, a diarreia, distensão abdominal, náuseas e vômitos e obstipação intestinal. Vou pegar aqui, por exemplo, a obstipação intestinal. Ela pode ser devido a uma dieta pobre em resíduos ou a desidratação, né? E é o quê? O indivíduo está constipado, ele não consegue fazer cocô, né? E o que é que eu vou fazer para melhorar, para tratar isso? Eu vou prestar atenção no meu paciente, em todas as respostas que ele está dando e talvez a única coisa naquele momento que ele precisa é uma dieta rica em fibra e uma hidratação. Se ele não pode ingerir um alimento, né, já que a boca dele está comprometida, ele está na via enteral, tem alguns módulos, algumas dietas industrializadas, que são os módulos, que são específicos, rico em fibra, só tem fibra ali. Aí eu junto esse módulo com a dieta que ele está ingerindo e ele tem uma dieta rica em fibras, certo? Algumas outras complicações que eu trouxe para vocês são as psicológicas, que, como eu falei, a gente deve ser, além de profissional, deve amar as pessoas a quais nós estamos cuidando e ter muita paciência, né? São pessoas que estão com medo, são pessoas que estão tristes, são pessoas que muitas vezes perdem a esperança. Então, esses tipos de complicações que vocês podem ver, ansiedade, falta de estímulo, querem comer a mesma coisa, não querem falar com ninguém, não querem fazer nada. Isso aí o técnico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o médico, o enfermeiro, eles vão ter que trabalhar de uma forma que o paciente ele se sinta apoiado, né? E ele sim sinta amado. As complicações infecciosas, isso tem que prestar atenção na contaminação, no que a gente está trazendo de fora para o paciente, tem que ter cuidado na higienização, passar álcool, lavar as mãos, usar os EPIs corretamente. As complicações respiratórias, né? Que é a aspiração pulmonar, que pode ser devido a alguma pneumonia, infecciosa, entre outras coisas. Então, essa imagem aqui, eu gosto muito dela, que reflete muito como deve ser esse contato com o paciente, mais além do que só trocar a sonda ou trocar a roupa suja dele, mas conversar, apoiá-lo e tudo isso. E aqui eu trouxe só um resuminho, né, a respeito das sondas. Por exemplo, se meu paciente ele tem vômito ou regurgitação, eu vou fazer uma avaliação clínica, detectei um problema. Se eu detectei um problema, eu vou suspender a nutrição enteral até normalizar a situação. Ele vai ficar com fome, ele precisa ficar com fome. Enquanto a gente não tratar isso aqui, se eu continuar dando comida, eu vou continuar trazendo mais dor e trauma ao meu paciente. Se ele está com vômito ou regurgitação, eu fiz a avaliação e não detectei problemas, eu vou observar se a sonda ela está em posição correta. Se ela estiver em posição correta, eu vou sugerir fármacos procinéticos que vão acelerar as reações. E isso vai fazer com que restaure a dieta. A dieta restaurada, eu vou fazer com que isso me traga no pensamento, eu devo utilizar que tipo de via de acesso para que isso não possa mais acontecer. Se não persiste mais, se eu restaurei a dieta e não está acontecendo mais isso, eu vou manter a dieta que ele estava. Então, eu preciso prestar atenção nesses joguinhos, nesses jograis, né, para que a gente possa saber como observar e como tratar o paciente. Então, gente, essas foram as informações que eu quis tratar com vocês sobre a nutrição enteral, parte 2. Né? Se houver alguma dúvida a respeito desse assunto, eu estou aberta e acessível para vocês tirarem dúvidas. Muito obrigada. Tchau, tchau.